a explicar o que você mesmo vivencia. E é interessante porque a gente encara a morte, né? A humanidade vem encarando a morte de uma determinada maneira, né? Como essa finitude que você está falando. E as abordagens que o Valdo traz e que é a realidade é muito além de só descartar o corpo físico, porque você chega na dimensão extrafísica e ainda tem processos a serem superados, ainda tem outras dessomas, digamos assim, outros corpos que vão ser descartados, o corpo energético, que é a segunda dessoma que ele chama, né? Tá? Então, quer dizer, é um trilhar, né, evolutivo que a consciência passa, que não é só nascer e renascer, não é isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse período aí que a consciência, ok, vem para cá, viveu uma vida, né, nessa dimensão, passou pela experiência da morte, desativou o corpo físico. E aí, Malo? E aí é que a pessoa que está muito presa ao seu ambiente humano, porque ela não vê outra coisa, presa às coisas que ela gosta, aos hábitos, às pessoas, é aquela possessividade com as pessoas. Então, isso tudo ata a consciência a essa dimensão. Ela passa pela desativação do corpo e não percebe que ela está em outra dimensão. Hoje o cinema já ilustrou isso tantas vezes, né, Rose? Aquele filme Ghost, o outro lá, a Vivência Além da Vida, enfim, há muitos filmes que retratam claramente essa questão da pessoa que não conseguiu desativar o resto das energias que sobraram daquele corpo que ficou, que chama-se energossoma, ou seja, o corpo energético da pessoa. Então, você vê, a pessoa sai daqui e continua presa ao seu ambiente. Muitos continuam indo ao trabalho, muitos continuam com a sua rotina diária, inclusive perto das pessoas que ama, com toda boa intenção, mas atrapalhando tudo. Porque a pessoa está numa outra dimensão e ela emana aquela tristeza, aquela saudade. Quem está aqui, às vezes, faz a mesma coisa, por ignorância, por apego, ou mesmo por afeto. A pessoa, sem saber, ela evoca constantemente quem se foi. Ah, eu mantenho o quarto dela ou dele, exatamente como ele fazia. Ah, o prato favorito dele eu faço. Quando a gente faz isso para uma pessoa que já está usando outro corpo, ela não tem fome, nem sede. Ela não precisa mais de nada disso. Você vê que nas culturas religiosas, geralmente se leva comida para o cemitério, se faz como se a pessoa. Você vê os antigos egípcios, eles levavam tudo, né? Só faltava levar, levava tudo dele, o que ele possuía, os bens. Muitas vezes, em muitas culturas, os próprios serviçais eram enterrados junto com a pessoa, no túmulo, né? Uma coisa absurda, por quê? Porque ela pensava que em outra vida ela ia precisar daqueles mesmos serviçais. Então, é uma mentalidade ainda muito estreita. E isso acontece nas melhores famílias. Aquele vovô muito querido que se foi e que tem uma netinha preferida, e a netinha começa a adoecer, e ela começa a adoecer, e ela vê o avô, que já se foi, porque ela era sensitiva, a menininha, e isso começa a fazer mal a ela, porque são energias de outra dimensão que estão aqui, e não é o ideal aquele apego naquela condição. Por quê? Porque nós temos professores de evolução que nos esperam em outra dimensão e que nos acompanham na vida, e eles querem justamente que você cresça, que você passe por outra experiência, que você reveja tudo que você sabe e que você prepare uma outra vida, cada vez melhor, porque a gente vai aprimorando a nossa maturidade. Então, como isso não acontece, a pessoa fica ali presa naquele ambiente, cria um ambiente negativo. Outros casos que eu vejo, por exemplo, a pessoa gostava muito do apartamento, da casa que morava, e ela se foi e não se consegue vender a casa nem o apartamento. Por quê? Porque ela afasta todos os compradores, a pessoa. Ela faz isso porque ela se crê viva e ela está viva, mas ela está viva sem corpo. Ela não tem mais o sentido das coisas daqui dessa dimensão. Ela precisa seguir numa outra direção. Então, isso tudo é a ausência da segunda dessoma, desativação somática, que é quando você se liberta dos resquícios da energia que foi daquele corpo que foi deixado para trás. Agora você começa uma outra jornada. Então, o entendimento disso ajuda muito
a gente a compreender melhor a desativação do soma e a ver que a evolução não para. E quando a gente se fixa em alguma coisa, a gente atrasa essa evolução, né, Rose?